emissora da Fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, estudo da obra A Gênese. E amigos ouvintes, hoje nós daremos início ao capítulo 13, Característica dos Milagres. Diz assim Allan Kardec: em sua acepção etimológica, a palavra milagre, de mirare, admirar, significa admirável, coisa extraordinária, surpreendente. A Academia assim a definiu: um ator do poder divino contrário às leis conhecidas da natureza. Um ato do poder divino contrário às leis conhecidas da natureza. Na acepção usual, essa palavra, como tantas outras, perdeu o seu significado original. A sua aplicação, que antes era geral, ficou restrita a uma determinada ordem de fatos. No pensamento das massas, um milagre implica a ideia de um fato sobrenatural. No sentido litúrgico, é uma derrogação das leis da natureza pela qual Deus manifesta o seu poder. Essa é, com efeito, sua acepção vulgar, que se tornou o sentido próprio, de modo que só por comparação e por metáfora a palavra se aplica às circunstâncias normais da vida. E tem uma nota aqui que diz o seguinte: de acordo com o novo dicionário da língua portuguesa, de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, o vocábulo milagre apresenta, entre outras, as seguintes definições: feito ou ocorrência extraordinária que não se explica pelas leis da natureza. Acontecimento admirável, espantoso, portento, prodígio, maravilha, ocorrência que produz admiração ou surpresa. Religião, qualquer manifestação da presença ativa de Deus na história humana. Religião, sinal dessa presença caracterizado, sobretudo, por uma alteração repentina e insólita dos determinismos naturais, etc. Nota da tradutora. Continua Kardec. Uma das características do milagre propriamente dito é a de ser inexplicável, pela razão de ocorrer a revelia das leis naturais. Tanto é essa a ideia que está associada ao milagre que, se é encontrada uma explicação para um fato milagroso, disse que ele não é mais um milagre, por mais surpreendente que ele seja. Outra característica do milagre é a de ser insólito, único, excepcional. Do momento em que ele se reproduz, seja espontaneamente, seja por um ato da vontade, é porque ele está sujeito a uma lei e, por consequência, sendo ou não conhecida essa lei, ele não pode ser um milagre. Então, amigos ouvintes, Kardec ele vem trazendo aqui inicialmente a explicação do que é a palavra, o sentido etimológico da palavra milagre. Primeiro ele vem fazendo essa conceituação, o que significa esse termo milagre. Então ele diz, inicialmente ele faz essa explicação, ele dá essa explicação, vai dizer que é um fato admirável, é um ato do poder divino contrário às leis conhecidas da natureza. De uma maneira geral, nós vamos caracterizar esse fato atribuído a milagre como algo sobrenatural,
como algo difícil e que, muito pelo contrário, algo impossível de se explicar pelas leis da natureza. Então, nesse primeiro momento, ele faz essa colocação. E aí ele vai dizer que essa palavra ficou restrita a uma determinada ordem de fatos. De uma maneira geral, esse termo ele acabou se popularizando justamente nesses fatos em que não se há essa explicação. Então aquilo passou a ser um milagre. Se a gente não consegue explicar aquilo de uma maneira das leis físicas, das leis naturais, a gente atribui a um milagre. E ele vai colocar isso, né, como um fato sobrenatural, em um primeiro momento, nessa ordem geral da ideia dessa palavra, no sentido litúrgico, no sentido das religiões, no sentido religioso, seria essa derrogação das leis da natureza por Deus, ou seja, Deus derrogando as suas próprias leis, manifestada assim pelo seu poder, um poder que Deus teria de derrogar as leis da própria natureza. Então ele vai dizer que essa é uma acepção, é um conhecimento vulgarizado no sentido desse termo. E ele vai dizer que isso, né, na verdade, continua na explicação dele, né, é algo inexplicável. De uma maneira genérica, de uma maneira geral, a gente vai dar um sentido, isso é um fato inexplicável, então é milagre. Tudo aquilo que a gente não explica é milagre. Isso realmente se popularizou entre nós de uma maneira, a gente pode até imaginar o seguinte, nas partidas de futebol, quando um goleiro faz uma defesa dificílima, aquelas pessoas que gostam, que acompanham futebol, os narradores dizem, fulano de tal praticou um milagre no Maracanã, porque fez aquela defesa, né, que salvou aquele gol certo, que eles não conseguiam entender como ele conseguiu fazer aquela defesa, então ele praticou um milagre fazendo essa defesa. E de outra maneira também, que a gente também bem conhecido, bem vulgar, não no sentido de vulgarizar, né, o ato em si, mas da continuidade, da popularidade que o termo foi tendo, é toda vez em que a gente obtém uma graça, de uma certa forma, através das religiões. Os santos, eles são reconhecidos pela Igreja Católica toda vez que se atribui um milagre a esse santo. Atualmente, recentemente, nós tivemos até a ordenação de Madre Dulce, né? A irmã Dulce, ela foi reconhecida pelo Vaticano como santa porque se atribuiu fatos que aconteceram à fé daquelas pessoas que pediram, através da sua fé, a irmã Dulce, que aquela graça fosse concedida. Então, esses fatos sendo explicados, toda vez que um fato desse, através da religião, no caso do catolicismo, é explicado, isso, aquele espírito, né, desencarnado, que foi feito aquele pedido, eles avaliam aquele fato, avaliam aquela situação e aquele santo, aquele espírito, para o qual foi feito aquele pedido que foi concedido, lhe é dado o título de santo, como foi agora com a irmã Dulce. Foi considerada santa porque eles chegaram à conclusão que ela concedeu uma graça, que ela conseguiu, teoricamente, derrogar uma lei que seria da natureza. Como ele diz aqui, que Deus pode... seria um fato que ele atribui, né, de Deus poder derrogar leis da natureza. Então, toda vez que a gente consegue uma graça, que eu faço um pedido, eu atribuo isso a um milagre. É uma metáfora que a gente até utiliza, né? Conseguir esse milagre de resolver algo que até então eu não poderia resolver, mas com a ajuda daquele santo, com o poder da minha fé, eu consegui fazer isso. A proposta do nosso estudo e de nós encaminharmos o nosso pensamento e a nossa análise não é no sentido da gente entrar em conflito ou criar complicações em relação à fé e os postulados de outras doutrinas. Mas, na verdade, o Espiritismo ele vem nos afastar. Todos esses fatos que, teoricamente, a gente atribui como sobrenaturais, e vamos, através
da razão, através da ciência, através da filosofia, entender que eles são fatos perfeitamente possíveis de acontecer. Nos capítulos, nos estudos mais à frente, Kardec ele vai fazer até um estudo sobre esses milagres. Mas esse primeiro momento do nosso estudo é nós entendermos justamente isso, que esse pretenso fato que nós consideramos como inexplicável e que acontece, ele tem uma explicação que os nossos sentidos ainda não percebem, seja por falta de um método científico para que a gente o comprove, ou seja, realmente por uma falta de condições de conhecimento até de nós humanos para que a gente possa entender e justificar esse fato. Então, milagre, na acepção da palavra, como a gente acha, derrogação de uma lei da natureza ou algo sobrenatural, não existe. Essa vai ser a finalidade do nosso estudo, que a gente, de acordo com a compreensão da doutrina espírita, a gente vai chegando à conclusão que esses fatos sobrenaturais e a derrogação das leis da natureza, eles não existem. Mas, amigos ouvintes, vocês estão ouvindo o programa Luz na Penumbra, comigo, André Afonso Monteiro, estudo da obra A Gênese, capítulo 13, Milagres. E continua, então, aqui Allan Kardec. No item, nós já fizemos a leitura do item 1, característica dos milagres. Agora vamos fazer a leitura do item 2, do capítulo 13, diz Kardec. Aos olhos do ignorante, a ciência faz milagres todos os dias. Que um homem realmente morto seja devolvido à vida por uma intervenção divina, isto é um verdadeiro milagre. Porque esse fato é contrário às leis da natureza. Então, vamos estudar aqui, fazer até uma paradinha aqui, antes de prosseguir no que Kardec vai nos informar. Ele diz, que um homem realmente morto seja devolvido à vida por uma intervenção divina, isto é um verdadeiro milagre. Então, morreu, voltou à vida, é um milagre. Mas Kardec continua. Entretanto, se esse homem estiver aparente morto, e se ainda existir nele um resto de vitalidade latente, e a ciência ou uma ação magnética conseguir reanimá-lo, para as pessoas esclarecidas é um fenômeno natural. Para o homem comum ignorante, o fato passará a ser miraculoso. E onde nós temos esse tipo de exemplos? Então vamos lá. Então ele está dizendo o seguinte, Kardec ele propõe aqui, vamos pensar numa coisa. Se uma pessoa desencarna, morreu, desencarnou, e ele passa a viver novamente, volta a viver, isso aconteceu um milagre. Mas a grande pergunta é, será que ele realmente estava morto? Será que ele realmente tinha desencarnado? Porque se ele desencarnou, a doutrina espírita já nos ensina que uma vez morto, uma vez desencarnado, uma vez rompido aquele elo que liga o corpo físico ao corpo espiritual, não há como se retomar a vida. Extinta as forças orgânicas, extinto o nosso fluido vital, que é a nossa bateria, não há como a gente retomar a vida. Então, o fenômeno da morte. O que é morte? O que é desencarnação? É a passagem do espírito, o despreendimento do espírito do seu corpo físico, é a extinção das energias vitais. Uma vez acontecido isso, uma vez rompido esse elo que liga o espírito ao corpo físico, não há como se retomar a vida. E aí se pergunta, bem, se isso não pode acontecer, como se explica a ressurreição? Como se explica o caso de Lázaro? E o próprio Livro dos Espíritos, a gente vai ter um estudo sobre isso, que são as mortes aparentes, que Kardec fala que, então, se isso aconteceu, é porque ele sofreu de uma morte aparente, que é a catalepsia e a letargia. A letargia é aquele fenômeno que é a paralisação total, os sinais vitais completamente extintos, e a catalepsia é aquela paralisação parcial. Então,
Muitos, até se descobrir isso, muitas pessoas foram dadas como mortas, muitas pessoas foram enterradas, mas enfim, algumas não, retomaram a vida, como foi o caso do próprio Lázaro. Então isso não quer dizer que aquela pessoa estava morta e tenha voltado a viver, porque isso seria uma derrogação das leis da natureza e das próprias leis de Deus, porque todos nós nascemos, ao reencarnarmos, já sabemos que vamos morrer um dia. E quando esse momento chega, isso não tem como, se você pode até prolongar um pouco mais a sua vida, ou pode até antecipar de acordo com o tipo de vida, o modo que você tenha de lidar com a vida. Se você é uma pessoa muito desregrada, se você comete desregramentos com o seu corpo físico, é óbvio que você pode antecipar isso. Você pode extinguir as suas energias vitais antes do tempo. Da mesma maneira que se você é uma pessoa que educa a sua parte moral, a sua parte intelectual, você cuida bem do seu corpo físico, que você está envolvido na prática do bem e não comete desregramentos, excessos com o seu corpo físico, você naturalmente pode vir a estender um pouco mais o seu tempo de vida aqui, porque você está usando bem o seu corpo físico. Mas chegado o momento, chegou o instante da morte, os espíritos nos dizem que o instante da morte é fatal. Chegou, você não tem como mais voltar atrás. Você desencarna, você não tem como mais voltar para aquele corpo físico. Então, essa é uma colocação. Então, tudo quando a gente pensa, ressuscitou, não foi ressurreição, na verdade. Na verdade, ele sofria de uma morte aparente, que é o caso de Lázaro. E aí Kardec continua aqui ainda no item 2. Se um físico lançar do meio de uma planície uma pipa elétrica, fazendo com que um raio caia sobre uma árvore, esse novo Prometeu certamente será considerado como detentor de um poder diabólico. Porém, Josué, interrompendo o movimento do Sol, ou antes da Terra, em se admitindo o fato, eis aí o verdadeiro milagre, uma vez que não existe nenhum magnetizador dotado de tão grande poder para realizar semelhante prodígio. Então, aqui ele faz uma outra comparação. Então, você pode fazer uma experiência com uma pipa elétrica e fazendo com que isso, o próprio Thomas Edison fez experiências nesse sentido, então você pode fazer com que isso recaia sobre uma árvore. Então, isso é um fenômeno físico. Possível de se acontecer, mas ele vai dizer que é completamente diferente. Cito o caso aqui em que um espírito poder movimentar, uma pessoa poder movimentar o Sol do seu lugar ou a Terra. Então isso é algo que não tem comprovação. Então é algo que, se alguém fizer isso, ocorreu um milagre. Mas a gente pergunta, será que isso realmente aconteceu? E aí ele continua: os séculos de ignorância foram fecundos em milagres, porque se considerava miraculoso tudo aquilo cuja causa era desconhecida. E aí cita-se aqui um outro exemplo, né? E nota: a história muito conhecida de Caramuru, que nos albores do descobrimento do Brasil, vendo-se acuado pelos indígenas, lançou mão do seu bacamarte e abateu um pássaro com um tiro certeiro, após o que passou a ser respeitado e considerado pelos civícolas como detentor de poderes extraordinários. E aí ele continua, né? Então, se fez algo que a princípio aqueles civícolas ali não conseguiam explicar, então por eles não conseguirem explicar, eles achavam que aquela pessoa ali era detentora de um poder sobrenatural. E aí continua Kardec, né? À medida que a ciência revelou novas leis, o domínio do maravilhoso se restringiu. Mas como a ciência não havia explorado todo o vasto campo da natureza, restou ainda uma parte bem grande para o maravilhoso. Então, e ainda hoje nós temos fatos que ainda não se explicaram. Então a gente se pergunta, será que isso realmente era um milagre? Como vamos imaginar, por exemplo, na época de Kardec,
se explicar que as mesas respondiam, as mesas girantes davam respostas. Então isso, a princípio, era um milagre. Como é que vai se... Gente, como é que pode uma mesa dar respostas? As pessoas se reuniam em volta ali naqueles salões para se divertir e faziam perguntas toscas, perguntas tolas. E as mesas respondiam em forma de batidas. Cada batida significava uma letra do alfabeto e eles conseguiram ali estabelecer uma comunicação. Então, como pode um objeto, um ser inanimado, um objeto inanimado, poder responder, dar respostas inteligentes, um fenômeno inteligente, porque ele respondia. Então, isso é um milagre, mas aí vem Kardec, um cientista, e estuda aquele fato, estuda aquele milagre, ele vai descobrir que ali de milagre não tinha nada. Tinha assim a ação dos espíritos através do magnetismo que faziam a movimentação daquelas mesas. Então deixa de ser milagre, sai do sobrenatural, do fantástico e do maravilhoso e vem para algo explicado pela ciência. Então continua aqui Kardec. O espiritismo expulso do domínio da materialidade pela ciência, o maravilhoso se encastelou da espiritualidade, que foi o seu último refúgio. Demonstrando que o elemento espiritual é uma das forças vivas da natureza, força que atua incessantemente juntamente com a força material, o espiritismo faz entrar os fenômenos que dele resultam no círculo dos efeitos naturais, porque esses fatos, como os outros, estão sujeitos a leis. Se o maravilhoso for expulso da espiritualidade, ele não terá mais razão de ser, e só então se poderá dizer que o tempo dos milagres passou. E aí ele faz uma nota aqui, dizendo, né, o seguinte aqui para nós. Tem uma notinha aqui, a nota 189, na nossa tradução. A palavra elemento não é tomada aqui no sentido de corpo simples, o elemento espiritual, e de moléculas primitivas, mas de parte constituinte de um todo. Nesse sentido, pode-se dizer que o elemento espiritual tem uma parte ativa na organização do universo, como se diz que o elemento civil e o elemento militar figuram no número de uma população, que o elemento religioso entra na educação, que na Algéria é preciso levar em conta o elemento árabe, etc. Então aqui ele vai dizendo, nota de Kardec, né, nota do autor, ele vai dizendo que o elemento aqui não como um corpo, né, não como um espírito em si, mas como uma gama como um sentido, né, de uma gama de estados e de sentidos. É o elemento espiritual, não só como um corpo espiritual, não só como um único espírito, mas como um conjunto, um conceito muito mais amplo e não restritivo. Então, ele faz essa colocação aqui no item 3, e é interessante ele dizer para nós aqui o seguinte, né? O que ele está querendo dizer com isso? É que, por mais que exista a matéria, é um princípio espiritual que age sobre essa matéria. O nosso corpo ele é dotado de um espírito, de um princípio espiritual que anima esse corpo físico. Há ainda o fluido cósmico universal que é essa matéria elementar, que é essa energia primeira, essa energia inicial que vai dar forma a todas as matérias. A matéria-prima da matéria-prima é o fluido cósmico universal. Então, baseado nisso, a partir do momento que você sabe manipular essas energias, que você, pelo magnetismo, sabe manipular os fluidos, você vai conseguir prodígios. E era esses prodígios que Jesus fez aqui entre nós e que nós vamos estudá-los mais à frente. Então, nós e tinha um companheiro que ele era muito famoso porque ele entortava garfos. Entortava assim, não amassando propriamente com as mãos, né, mas ele segurava e aqueles objetos ali iam se retorcendo, quase como se pelo olhar daquele indivíduo. Ele ficou mundialmente conhecido, salvo engano, ele era israelense,
e era Uri Geller, era o nome dele. E era até engraçado que depois tinha um jogador de futebol que ele entortava os marcadores dele, ele driblava, e aí ele ganhou esse apelido, porque ele entortava no sentido figurado, né? E aí ele ganhou esse apelido de Uri Geller, justamente porque esse companheiro ele tinha essa possibilidade. Depois de um tempo, descobriu-se que era uma fraude, mas chegaram a algum momento comprovar que ele realmente tinha essa possibilidade. Apesar de depois ter perdido essa faculdade, ele foi considerado posteriormente como uma fraude, mas há alguns que dizem que ele realmente tinha essa possibilidade de entortar pelo seu magnetismo. Mas, amigos ouvintes, nós chegamos ao final do programa, desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra. Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados ouvintes, paz e luz às nossas mentes e corações, hoje e sempre. Nós estamos aqui na sequência do estudo desta obra, estamos na primeira parte, no capítulo 9, no qual o nosso querido codificador Allan Kardec desenvolve o tema Os Demônios, fazendo uma análise comparativa da linha teológica católica e da teologia espírita. Aliás, esta é a obra da codificação que contém a teologia espírita. Nós contamos hoje, para nossa alegria, com a presença querida de nossa irmã Deusa Nogueira, conhecida, dispensa apresentações, conhecida no movimento espírita, amada e respeitada. E nós agradecemos muito, querida, a sua presença aqui. A gente agradece sempre, ainda mais nessa obra que, infelizmente, é tão pouco estudada, não é? É muito importante, gente. Eu, às vezes, até falo, Nádia, em termos de exemplificação. Porque, às vezes, eu pego uma exemplificação de um caso que vem na internet ou que está na mídia, e a riqueza que a gente tem nessa obra é perfeita, não é? Exatamente. E como é bom. E, aliás, nós aqui estamos trabalhando do ponto de vista teórico, não é? A questão dos demônios, mas esses que são considerados demônios aqui estão lá na segunda parte, se redimindo. Exato. Pelo arrependimento, com vontade de se regenerarem, porque praticaram o mal, o que prova que Deus não criou nenhum de seus filhos para o mal. Destinado à perdição, não é? Ao sofrimento eterno, às penas eternas. Nós já até tratamos as penas eternas aqui. Então, vamos seguindo. Nós estamos agora no item 13, capítulo 9, da primeira parte. Vejamos agora qual é o seu destino e o que fazem. Mal sua revolta se evidenciou na linguagem dos espíritos, quer dizer, no entusiasmo dos seus pensamentos, eles foram banidos irrevogavelmente da cidade celeste e precipitados no abismo. Por essas palavras, entendemos que eles foram relegados a um lugar suplícios, onde sofressem a pena do fogo, de acordo com este texto do Evangelho que saiu da própria boca do Salvador. Ide malditos para o fogo eterno, que foi preparado pelo demônio e pelos seus anjos. São Pedro diz expressamente que Deus os abandonou às cadeias e às torturas do inferno,
mas nem todos ficam ali perpetuamente. Isto só acontecerá no fim do mundo, quando eles ali serão presos para sempre com os condenados. Presentemente, Deus permite que eles ocupem ainda um lugar nessa criação a qual eles pertencem, na ordem das coisas a que se prende sua existência, nas relações, enfim, que eles deviam ter com o homem e das quais fazem o mais pernicioso abuso. Enquanto que uns estão na sua morada tenebrosa e ali serve de instrumento à justiça divina, contra almas infelizes que eles seduziram, uma infinidade de outros formarão legiões invisíveis sob o comando de seus chefes. Residem nas camadas inferiores da nossa atmosfera e percorrem todas as partes do globo. Eles estão envolvidos com tudo que se passa aqui embaixo, onde muitas vezes tomam uma parte muito ativa. Quanto ao que se refere às palavras do Cristo sobre o suplício do fogo eterno, essa questão é tratada no capítulo 4, o inferno. E aqui é interessante a questão da revolta, né? Muito interessante quando ele vai falando a revolta, né, na linguagem dos espíritos, quer dizer, no entusiasmo dos seus pensamentos, eles foram banidos irrevogavelmente da cidade celeste e precipitados no abismo. Que coisa séria, que crueldade, né? Que crueldade. Gente. Já foram criados com essa discriminação para irem para o mal. E aí, em um determinado momento, são expulsos. Isso. Né? Tinham a impressão de que tinham sido criados iguais aos outros, Exato. que estavam lá abrigados nessa parte celestial. E foram enganados. Né? Foram enganados, não é isso? Além disso, foram enganados e foram expulsos. Exato. Por alguma coisa que não lhes disse respeito, Exatamente. porque eles foram criados dessa maneira. Então, você criar uma criatura e fazê-la responder pelo seu insucesso, pelo seu erro Exato. no processo de criação, é de uma crueldade sem limites. E não admitir que a criatura se revolte. Não admite. Agora mesmo a gente está vendo umas situações assim sérias de prisão, tudo isso, a gente sabe que tem uma causa, mas é natural que a criatura se sinta triste, que a criatura se sinta... É um movimento, a gente brinca às vezes naquela questão de botar... filho de castigo, né, muitas vezes. Então eu lembro uma vez, Nádia, eu coloquei o meu. E aí ele virou e falou assim, eu quero ficar no quarto trancado, porque hoje eu não gosto mais de você. E aí eu lembro que estava uma tia minha, ela falou assim, você vai deixar assim? Mas eu vou deixar porque daqui a pouco passa. Aí daqui a pouco a criança vem porque ela pensa, ela sabe o que ela fez. Mas tem que dar um tempo de reflexão. Sim, para ela elaborar aquilo. Não é isso? Porque se você vai logo assim, ó, não se revoltem, e não chora, e não faz isso, você, na verdade, vai criar o quê? Uma pessoa mais revoltada ainda. E você não está dando oportunidade da experiência de autoconhecimento. Porque a criança também passa por um processo de autoconhecimento. Isso, exatamente. Não traz isso ao plano racional, né? Exato. Mas... Aprende. Eu não devia ter dito isso para minha mãe. A minha mãe é tão boa. Né? Ela vai refletindo, ela reflete. Tanto que daqui a pouco ela volta. E aí pede desculpa, abraça. E esse retorno, quando a gente fala da criança, é o nosso retorno ao pai. Tem situações que agora a gente não entende. Mas... No curso do tempo. Exato. O filho pródigo não é um exemplo grande? Ele voltou. Ele voltou. Ele voltou. Mas ele teve que ter a experiência e refletir. E quando ele fala, Nádia, aqui, dessa questão que está no Evangelho, em que Deus manda para o fogo eterno, é isso. Que foi preparado pelo demônio e seus anjos. Então, Deus precisaria do mal? Para... criar, ou fazer que seus filhos se desenvolvessem? Pois é. Né? Essa é muita falta de recurso. Né? Se nós hoje temos recursos para fazer isso, né? Nós aqui na Terra, imagine Deus, não é isso? Que essa é uma linguagem, a linguagem do Evangelho é toda cifrada, não é isso? E muitas vezes, para ser assimilada, compreendida,
precisou ser assim muito crua. Isso, né? exatamente. Mas à medida que nós vamos evoluindo ao longo dos séculos, nós vamos fazendo uma espécie de uma depuração, né, para chegar no de uma conteúdo. Arqueologia, né? A gente Isso. faz uma arqueologia do texto evangélico e encontra as coisas no subtexto. Exato. Isso aqui é o nosso estudo. Por isso nós não podemos parar e por isso nós somos encantados com esse estudo, porque sempre nos desafia, no sentido positivo, não é isso? Para fazer isso. Nesse estudo dessa linguagem. Aliás, você, amigo ouvinte, você seguidor e você seguidora, podem estar percebendo, se você está acompanhando por uma edição da Federação Espírita Brasileira, alguma alteração aqui na linguagem da leitura que a nossa Deus está fazendo. Ela está usando uma edição do CELD, não é isso? Exato, do Centro Espírita Leon Denis. Isso, que foi de acordo com a... Deixa eu pegar aqui um pouquinho. Qual foi a edição, é isso? Pois é. Foi de acordo com a quarta edição. E aí tem mais um capítulo, inclusive, até, né? Então, a gente olha... Desculpe, de acordo com a primeira edição do Céu e Inferno. E parece que a da FEB é de acordo com a quarta, né? Então, tem uma... Tem essa ligeira diferença de forma, mas não de conteúdo. O conteúdo é o mesmo. As ideias são exatamente as mesmas. Exato. Elas só estão vestidas ou revestidas linguisticamente com umas roupinhas diferentes, mas é exatamente o mesmo conteúdo, a mesma ideia que está aqui dita de outra forma nessa outra tradução, porque a obra original também já caiu em domínio público. Então, alguns centros, como o Leon Denis, competente que faz outras traduções de várias obras, não é isso? E outros centros também, nossos irmãos do Rio Grande do Sul também fazem, e assim por diante. Mas então está aqui explicada... a diferença dessa palavrinha. Se você está acompanhando pela edição da FEB. E aí ele separa aqui os demônios em 2 blocos. Uns que estão lá na morada tenebrosa que está ali, né? E os outros, eles vêm para, vamos dizer assim, tentar aquelas criaturas que estão à sua guarda. E a gente começa a perceber que tudo é coerência. O exorcismo é uma prática que vem sendo feita ao longo do tempo, né? Pelas igrejas, né? Pelos magos, tudo isso. Se é Deus que permite que o espírito venha tentar, para que exorcizar e o que vai ser feito desse espírito e dessa criatura que está sendo assediada? Exatamente, quer dizer, a teoria e a prática não batem. Não batem, nessa mesma linha teológica, né? Que apresenta várias incoerências. Uma delas, por exemplo, é quando eles relatam isso tudo, mas eles não dizem de onde tiraram estas ideias. Mesmo. Qual é a origem? Exato. De onde tiraram essas ideias? Qual é o fundamento? Qual é a fonte da informação? Que quando fala, até na questão do inferno, né, inferno cristão, é muito pior que o pagão. Exatamente, ele é mais cruel. Exato. O cristão é mais cruel do que o pagão. E você veja que aqui, uns seria até, digamos assim, do ponto de vista dos demônios, uns ficam lá castigados, presos no inferno, na zona tenebrosa. Os outros podem passear. Quer dizer, tem um refrigério, né? Porque enquanto está passeando, está fresquinho. Vem passeando, aí Deus permite, porque essa passa a ser a função deles, segundo essa linha teológica. Eles vêm aqui, ficam tentando os homens, com a deliberada intenção de levar essas criaturas para sofrerem lá com aqueles tonéis de óleo incandescente, aqueles forcados, tudo aquilo. Então, isso também aqui existe uma discriminação. Existe. Porque aqueles que estão, na verdade, atuando,
eles não estão no mesmo sofrimento, na mesma tortura do que aquele que está lá parado. Exatamente, está parado lá na tenebrosa experiência no ambiente tenebroso, não é? E aí a palavra de Jesus, porque alguém pode falar assim, mas Jesus falou. E, na verdade, a gente tem que tirar o véu da letra. Da letra, exatamente. Isso? Porque vamos pensar lá, não é, Nádia? A consciência culpada por um erro. Isso é um fogo que arde, né? É incandescente mesmo. Que são as figuras, né? Exato, o fogo é uma figura, é uma exatamente. metáfora, né? Que está aqui posta, preparada pelo demônio e seus anjos. Você veja que coisa interessante, porque aqui também, pelo demônio e seus anjos. Como é que eles agora se juntam para fazer a mesma coisa? Isso, exatamente. Né? E aqui nós ainda temos uma outra questão, que é a questão da tradução. Isso. Ao longo de toda a codificação, nós vemos o Kardec registrar o que os espíritos disseram. Vocês devem se entender... Isso, primeiro. Entendam-se quanto às palavras. Isso. Né? Porque eles trazem as ideias e nós é que temos que nos entender quanto às palavras, até porque os espíritos, como a mesa mediúnica, eles não nos transmitem palavras. Eles nos transmitem ideias. E o médium é que veste a ideia... E essa é a grande dificuldade da tarefa mediúnica. Né? É que veste as ideias de acordo com a sua sensibilidade, com os seus recursos, né, linguísticos para expressar a ideia que foi sugerida lá na sua cabecinha mediúnica. Exato. Né? Então, olha só, o apóstolo Pedro, assim diz que Deus os prendeu às cadeias e torturas infernais, sem que lá estejam, contudo, perpetuamente, visto como só no fim do mundo serão para sempre enclausurados com os réprobos. Esta aqui é uma interpretação... interessante. É uma interpretação que o nosso Kardec está contrapondo, porque é da teologia católica. Isso. Porque isso não decorre da revelação. Né? Isso aqui decorre... Isso aqui é um construto humano. Né? Tanto que nós vemos aqui a projeção do que é humano, das dificuldades, da vingança, do castigo, a hierarquia, da imperfeição e tudo. Né? Porque a doutrina espírita, ela é uma revelação. Exato, né? Exatamente. Jesus é uma revelação e Moisés foi uma revelação. Nós estudamos isso como sendo as 3 revelações de Deus para a humanidade de acordo com a sua fase evolutiva. Isso. As outras teologias, a católica e outras das nossas, digamos assim, das outras vertentes teológicas, né, religiosas, não são revelações. Exato. No sentido teológico do termo, que é a revelação de Deus. Criada pelo homem, não é? O homem é que concebe. Isso. E, claro, o homem concebe com a sua marca. Né? Mas os padres são muito cultos. Isso, exatamente. Né? Eles estudam muito. Isso. Então, eles estudam as religiões. E vão atualizando até de acordo com a necessidade humana. Porque Exatamente. Hoje a criança, né, o público que chega já tem um nível de exigência muito maior. Muito maior. Pelo próprio movimento cultural do globo, do planeta. Exatamente. E também o espírito que foi padre nesta época, que foi teólogo nesta época, já reencarnou, já esteve no plano espiritual, já encontrou outros teólogos. Exato. Então ele já volta... pelo menos com uma flexibilidade, né, para com os dogmas. Exato, exatamente. Né? E aí fica assim. Aliás, a palavra dogma em grego quer dizer verdade. Interessante. Exato, né? Vamos continuar aqui no programa Luz na Penumbra, estudando o céu e o inferno, a justiça divina segundo o Espiritismo, no capítulo 9 da primeira parte,
sobre os demônios. Então, vamos lá. Deusa, seguindo. Nós temos algum outro comentário a respeito dessa permissão de Deus ainda permitir que eles estejam nessa criação? Ele vai no 14 dizendo que, segundo essa doutrina, só uma parte dos demônios está no inferno. A outra erra em liberdade, envolvendo-se em tudo que se passa aqui embaixo, dando-se ao prazer de fazer o mal, e isto até o fim do mundo, cuja época indeterminada, provavelmente, não acontecerá tão cedo. Por que essa diferença? Uns são menos culpados que outros? Seguramente não. A menos que ele dali não saia alternadamente, o que pareceria resultar dessa passagem. Enquanto que uns estão na sua morada tenebrosa e ali servem os instrumentos à justiça divina contra as almas infelizes que eles seduziram. Isso. Vamos comentar aqui um pouquinho? É interessante, né? Isso. Porque essa questão de quem está, o que vai decidir quem é que vai, quem é que fica, né? Tem um que parece que está em liberdade condicional, porque pode andar, pode se relacionar. O outro não, está em prisão, está em isolamento, né? E você veja, esse critério fica faltando também nessa, digamos, teoria. Isso. Não é? Porque qual foi o critério usado para a separação? O grupo que fica lá cuidando dos azeites queimados e quentes e tudo, e os outros que ficam aqui planando, se divertindo e tal. Essa informação também não está posta aqui. Né? Não há o critério. Quer dizer, falha, né? O critério é fundamental. Exato. É fundamental. Em qualquer questão da justiça humana, que dirá na justiça divina. Divina, exatamente. E ele fala um pouquinho mais. Suas funções, portanto, consistem em atormentar as almas que eles seduziram. Assim, não são encarregados de punir aquelas que são culpadas de falta livre e voluntariamente cometidas, mas sim daquela que eles mesmos provocaram. Eles são, ao mesmo tempo, a causa da falta e o instrumento do castigo. E coisa que a justiça humana, tão imperfeita que é, não admitiria. A vítima, que por fraqueza não resiste quando a ocasião se apresenta para tentá-la, é punida tão severamente quanto o agente provocador que emprega perfídia e astúcia, e até mais severamente porque ela vai para o inferno ou deixar a terra, para não sair mais dele, para ali sofrer sem interrupções, nem misericórdia durante a eternidade. Enquanto que aquele que é o causador do seu erro desfruta da moratória e da liberdade até o fim do mundo. Portanto, a justiça de Deus não é mais perfeita que a dos homens. É uma lógica de Kardec, uma análise. É invencível, né? Não dá pra gente nem discutir, porque é exatamente isso. Qual o critério? E isso, Nádia, na questão da educação, tem um peso muito grande. Muito grande. Porque o que é que vai definir o meu castigo? O que é que vai definir a minha privação de liberdade ou a minha liberdade? E até a gente, enquanto espírita, muitas vezes a gente fica pensando, a gente encontra esse tipo de argumentação. O que é que eu fiz para merecer essa dor? E você veja que aqui, do ponto de vista técnico, até atualmente, a área do direito fala em dosimetria da pena. Não é? Dependendo do tipo de crime cometido, se houve intencionalidade ou não, que eles dizem dolo, não é isso? Quer dizer, quando você tem intenção de, por exemplo, matar, não é isso? A dosimetria da pena é importante, porque a justiça vai, digamos, sentenciar aquele que cometeu de vontade própria um crime horrendo. Ele não pode receber a mesma pena que um outro que cometeu um delito menos grave. Isso. Aqui não existe isso. Deus castiga todo mundo igual. Do mesmo jeito, do mesmo jeito e eternamente. Exato.
Também. E eternamente, né? Aqui também encontramos, você lembrou a questão da educação, aqui também encontramos uma outra questão de base. Então não adianta a pessoa se esforçar para fazer o bem, porque aí vem um demônio, isso. Ela sucumbe porque é imperfeita, não é isso? E então ela vai eternamente ser perdida para sempre. Exato, não perdida para não sempre. É nem feita uma comparação. Exatamente. Daquilo que ela está, do esforço que ela está sendo feita, né? Do bem que ela já fez. Exatamente. Então, a pessoa também fica, a criatura, segundo essa linha teológica, a criatura fica desencantada. Exato. E sem nenhum estímulo para se aperfeiçoar. Exatamente. Mas nós nos aperfeiçoaremos sempre aqui, ouvindo os programas da Rádio Rio de Janeiro e também estudando esta obra, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. No próximo encontro, se Deus quiser, aqui estaremos novamente com nossa querida Deusa Nogueira, a quem agradecemos a contribuição generosa, e a você também que esteve conosco aqui nestes minutos abençoados. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos, e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.